E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos começar a resolução do PET 2 de 2021 de Física do primeiro ano do ensino médio, começando aí com a semana 1. Então vamos lá. Questão 1. As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em diversas áreas do conhecimento com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. Então, a unidade utilizada para a massa é o quilograma, representado pela letra kg. Para a distância, o metro, representado pela letra m. Para o tempo, segundo, s. Para a velocidade, o metro por segundo. Para a temperatura, o Kelvin. Para a força, o Newton, N, entre outras. Então, vamos lá. As medidas listadas abaixo façam a transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecidas no SI. Então, letra A. Um carro fará uma viagem de 3.500 km para a América do Sul. Então, olha só, ele me deu aí uma unidade de distância, uma medida de comprimento, só que ele não me deu em metros, ele me deu em quilômetros. Então, como é que eu transformo quilômetro para metro? Olha aí, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, então 3.500 quilômetros vai ser 3.500 vezes 1.000 metros. Se eu fizer essa multiplicação, 3.500 vezes 1.000 metros, eu vou ter 3.500.000 metros. Então, 3.500 quilômetros correspondem a 3.500.000 metros, de acordo com a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Certinho? Letra B. Uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade aproximadamente 360 km por hora. Então, olha aí, de novo, não está na unidade padrão do SI, está em km por hora. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que converter para metro por segundo. Então, para converter de km por hora para metro por segundo, como a gente viu lá na videoaula do conteúdo, né, basta dividir por 3,6. Assim, eu vou pegar, olha aí, 360 e dividir por 3,6. Eu não sei fazer, a gente não consegue fazer divisão quando o denominador é um número fracionário, está com vírgula. Então, o que eu faço? Para eu matar essa vírgula, eu vou multiplicar por 10 o numerador e por 10 o denominador, para eu não alterar o valor da fração. Então, vai ficar 360 vezes 10 sobre 3,6 vezes 10. 360 vezes 10, 3.600 sobre 3,6 vezes 10, 36. Agora eu faço divisão. 3.600 dividido por 36 vai me dar 100. Como eu converti de km por hora para metro por segundo, então 360 km por hora deu aí 100 metros por segundo. Então, logo 360 km por hora correspondem a 100 metros por segundo. Ou seja, uma partícula que tem uma velocidade de 360 km por hora, ela percorre 100 metros em apenas 1 segundo. Ou seja, é bem rápido. E por último, aí na letra C, a Estação Espacial Internacional, EEI, né, orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. Então, aí me deu um intervalo de tempo, só que ele me deu em minutos, e a unidade padrão do SI é em segundos. Então, como solução, a gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, 92 minutos vão ser 92 vezes 60 segundos, que dá 5.520 segundos. Então, eu converti de minuto para segundo. Então, portanto, a Estação Espacial Internacional orbita a Terra num período de cerca de 5.520 segundos, certinho? Agora vamos aí para a questão 2. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetro e hora, respectivamente? Ou seja, ele quer que a gente transforme 2.400 metros em quilômetros e 12 minutos em hora. Então, muito bem, vamos começar aí com distância. Então, a gente sabe que 1 quilômetro vale 1.000 metros, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, 2.400 metros é igual a 2,4 quilômetros. E de que
quilômetro para metro eu multiplico por 1000, então de metro para quilômetro basta dividir por 1000. E 60 minutos equivalem a 1 hora. Então o que eu vou fazer? Se 60 minutos é igual a 1 hora, 12 minutos vai valer x da hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer então uma proporção direta. Eu vou pegar 60 está para 12, assim como 1 hora está para x hora. O que eu vou fazer então? Vou multiplicar cruzado. 60x é igual a 12 vezes 1 hora. Então 60x é igual a 12 horas. Então como é que vai ficar? O 60 multiplicando passa para lá dividindo. X é igual a 12 horas dividido por 60. 12 dividido por 60 dá 0,2 hora. Então 12 minutos correspondem a 0,2 horas. Então a nossa resposta a gente achou 2,4 km e 0,2 horas, que corresponde aí à alternativa E. Então a resposta da questão 2 é a alternativa E, de escola. Muito bem, questão 3. Uma moto está em um circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início desta reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha sua velocidade constante durante toda a reta, responda. Letra A. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nesta questão? Então, olha aí, ele falou que a reta tem um comprimento de 750 metros e que a velocidade é de 180 km por hora. Então, o que nós temos aí? Olha aí, podemos observar que a unidade de velocidade está em km por hora e não em metros por segundo, que é a unidade padrão do SI. A velocidade está em km por hora e a distância está em metros. Se a distância estivesse em quilômetros, não teria tanto problema assim. Mas, como uma está em metro e a outra em km por hora, não vai funcionar. Então, na letra B, faça a transformação da unidade de velocidade de km por hora para metro por segundo. Então, como a gente já viu, de km por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Então, vai ficar 180 dividido por 3,6. Multiplico por 10 em cima e embaixo. 180 fica 1.800 e 3,6, 36. 1.800 dividido por 36 dá 50. Então, 180 km por hora equivalem a 50 metros por segundo. Beleza? E aí, na letra C, determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. Então, olha aí, como a gente viu também lá na videoaula do conteúdo, velocidade é o quê? Distância pelo tempo. Então, eu vou substituir. Eu achei que a minha velocidade é de 50 metros por segundo, né? E a minha distância é de 750 metros. Eu quero saber o tempo. Então, o que eu vou ter? O tempo está dividindo, passo multiplicando, e os 50 metros por segundo está multiplicando, passo dividindo. Então, eu vou ter que o meu tempo vai ser 750 metros dividido por 50 metros por segundo. Então, isso aí vai me dar 15 segundos. Então, o tempo necessário para que o piloto passe por toda a reta é de 15 segundos. Tranquilo? Vamos aí para a questão 4. Às 13 horas e 30 minutos, ou seja, 1h30 da tarde, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Então nós temos aí, o ônibus partiu de Florianópolis, né? Viajou a 60 km por hora, uma velocidade constante, e a que horas que ele chegou em Laguna? Então, olha aí, também na questão anterior, a gente já viu que a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Mas quem que é a minha velocidade? É de 60 km por hora. A minha distância é de 100 km e o meu tempo eu não sei. Aqui eu não preciso fazer a conversão de km por hora para metro por segundo, porque a minha distância está em quilômetros também. Então, o que vai acontecer? Eu vou achar o tempo. Então, olha aí, o tempo vai ser 100 km dividido por 60 km por hora. Então, 100 dividido por 60, o que isso vai me dar? Eu posso simplificar. A fração vai me dar 10 sextos de 1 hora. Então, esse foi o tempo, 10 sextos de 1 hora. Mas, quanto isso me dá de hora e minuto e tudo mais? Então, vamos achar isso tudo aí em minutos. Olha lá. Eu sei que 1 hora são 60 minutos. Então, no lugar da hora, eu vou colocar 60 minutos. Então, 10 vezes 60, 600. 600 dividido por 6. Quanto que dá 600 dividido por 6? Dá 100 minutos.
Então, o tempo aí dessa viagem foi de 100 minutos. Mas, pô, se ele saiu 1h30, que horas que ele vai chegar? Então, é só transformar o minuto agora para hora. 100 minutos eu sei que são 60 minutos mais 40 minutos. Mais 60 minutos são quantas horas? Eu sei que 60 minutos dá 1 hora. Então, esses 100 minutos correspondem a 1 hora e 40 minutos. Então, o tempo total da viagem foi de 1 hora e 40 minutos. Então, qual que vai ser o horário de chegada? Então, o horário de chegada será a hora que ele saiu, 13 horas e 30 minutos, mais 1 hora e 40 minutos. Como é que eu faço essa soma? Eu somo hora com hora e minuto com minuto. Então, 13 horas mais 1 hora, 14 horas. 30 minutos mais 40 minutos, 70 minutos. Bom, mas não existe 70 minutos. Como é que eu reescrevo esses 70 minutos? Então, ficou 14 horas mais 60 minutos mais 10 minutos. 70 minutos são 60 minutos mais 10 minutos. Mais 60 minutos equivalem a 1 hora. Então, ficou 14 horas mais 1 hora mais 10 minutos. 14 mais 1, 15. 15 horas e 10 minutos. Então, portanto, o horário de chegada será às 15 horas e 10 minutos. Aí que está na alternativa A. Ele sai às 1h30 da tarde e chega às 3h10 da tarde. Certinho? E por último, aí, a questão 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S é igual a menos 2 mais 5t, com S em metros e t em segundos. Letra A. Nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? Então, olha aí. A gente viu também lá na videoaula, que eu expliquei o conteúdo, que a função horária do movimento uniforme é dada por S é igual a S0 mais VT, onde S0 é o espaço inicial e V é a velocidade. Vamos comparar com a função horária que ele me deu. Ele me deu S é igual a menos 2 mais 5t. Ele está pedindo aí quem é a velocidade. É só fazer essa comparação em vermelho aí. Ó. Quem que está no lugar do V? É o 5. Então, a minha velocidade é o número que multiplica, que aparece, né, multiplicando a variável tempo. Então, no caso aí é o 5. Então, portanto, a velocidade escalar da partícula aí é de 5 metros por segundo. Letra B. Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Então, olha aí. Então, de acordo com o enunciado, né, a partícula descreve um movimento uniforme. Né? O próprio enunciado diz, uma partícula descreve um movimento uniforme. E pelo item anterior, a gente achou a velocidade, como a velocidade é positiva, então a partícula está se afastando da origem. Se a velocidade fosse negativa, ela estaria se aproximando da origem. Certo? E na letra C, qual a posição inicial da partícula na trajetória? Vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu tenho a minha função horária dos espaços e é o valor que ele me deu. Agora vou comparar o S0, o espaço inicial, que está em vermelho aí. Olha aí. Então, quanto vale o meu espaço inicial? Então, o meu espaço inicial vai valer menos 2. Então, S0 é igual a menos 2 metros. E na letra D, em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Então, olha lá. Então, nesse caso, basta substituir o tempo t pelo valor pedido, que no caso vai ser 15 segundos. Então, onde está o tempo t aí, o que eu vou fazer? Vou substituir por 15. Vai ficar S igual a menos 2 mais 5 vezes 15. 5 vezes 15, 75. 75 menos 2, 73. Então, após 15 segundos, a partícula estará na posição S é igual a 73 metros. Certinho? Muito bem, encerramos aqui a primeira resolução do PET 2 de 2021, daí do primeiro ano do ensino médio. Peço a você que deixe seu joinha aí no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus coleguinhas de escola. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço. Fui!